Opa pessoal do canal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu dizer que essa é a nova teoria do canal, espero que gostem. Então vamos começar. Num certo dia, um jovem comum como todos os outros, estava saindo correndo da sua escola por motivos que os valentões da escola queria pegar ele porrada, por isso que o jovem correu até não aguenta mais. Quando o jovem percebe que os valentões já estão chegando perto dele num certo descuido, o jovem deixa um dos valentões segurar sua mochila e puxar ele para trás. Nisso um dos valentões fala: "Você achou que podia fugir de nós por culpa sua? Eu fiquei de recuperação. Agora você vai apanhar muito." Nisso o valentões começa a bater no jovem com muita força. Depois de algumas horas, um dos valentões percebem que o jovem não está reagindo mais à surra que ele está levando, e nisso os outros 4 valentões saindo do local, correndo, que eles perceberam que eles fez uma coisa muito ruim. Nisso os outros valentões saem do local, correndo, deixando um único valentão no local, que ainda estava batendo no jovem. Quando esse valentões percebe que estava sozinho, ele se pergunta: cadê aqueles outros idiotas? Agora eu vou sair daqui para ninguém suspeitar que tem um corpo aqui daquele. Depois disso o valentão saiu do local, deixando o jovem atirado no chão com vários hematomas pelo corpo e sangrando muito. E nisso o jovem começar a pensar: então minha vida vai acabar por aqui, não consigo mexer no meu corpo mais. Então esse é o meu fim. Depois de alguns minutos, o jovem fecha seus olhos, encerrando sua vida. Depois de um tempo, o jovem percebe que não morreu e também percebe que ele está num lugar todo vazio, que não tem nada para ver. Nisso o jovem sai andando pelo local para tentar procurar alguma forma de ele sair desse local. Nisso pensar horas jovem andando pelo local para procurar alguma coisa. Nisso ele não encontrou nada. Quando ele andou por todo o local depois que ele desistiu de ficar caminhando por tantas horas, isso jovem se senta no chão e começa a pensar: por que eu estou aqui nesse completo nada? Nisso o jovem percebeu uma luz no local mais para frente dele. Nisso o jovem se dirige para o local, tem a luz. Quando o jovem chega no local e percebe que tem uma formiga gigante na frente dele, ele se assusta e cai no chão. Isso formiga olha para jovem e fala: olá jovem, é um prazer te conhecer, você pode me chamar de Beru Cósmico. O jovem não entende nada e começa a pensar: por que uma formiga pode falar? Isso seria impossível, ou não sei, até um fato interessante uma formiga poder falar. Depois de um tempo o jovem olha para a formiga gigante que estava na sua frente e pergunta: Beru, esse era o seu nome que você falou, certo? Eu quero perguntar uma coisa: aonde eu estou? O que aconteceu comigo para eu estar aqui? Nisso o Beru Cósmico fala: simplesmente você morreu, bateu as botas, agora você é uma alma que vaga para ele, se vazio para sempre. Quando o jovem ouviu que morreu, ele pensa: caramba, eu morri, isso já era esperado. Aqueles valentões me bateram muito, e agora tem que ficar aqui nesse vazio para sempre. Isso o Beru Cósmico olha para a jovem e fala: estou percebendo porque você está se perguntando, parece que eu vou ficar nesse vazio para sempre e você não vai. Eu vou te ver para o mundo de anime da minha preferência. Nisso o jovem fica surpreso para saber que vai ser enviado para o mundo de anime. Isso o jovem fica se perguntando seus pensamentos: qual mundo será que ele vai me enviar? Tem vários animes que seria bom para eu ir ao mundo. Agora só depende dele escolher qual mundo que eu vou. Depois de um tempo o Beru Cósmico fala: eu já pensei qual mundo que você vai. Mundo que você vai ser o mundo de Attack on Titan, o anime dos titãs. Esse vai ser o mundo. Depois que jovem ouviu isso, ele não sabe se fica feliz ou triste. Depois de um tempo pensando, o jovem finalmente desiste e fala com Beru Cósmico: estou pronto para ir para o mundo de Attack on Titan. Quando Beru Cósmico ouviu isso, ele fala: você não vai com essa aparência não, e também você vai ser um usuário dos titãs no mundo de Attack on Titan. Nisso o Beru Cósmico fala: agora eu tenho que pensar na sua forma titã para você ir para Attack on Titan. Depois de um tempo o Beru Cósmico fala: eu finalmente pensei uma forma de titã boa para você ir. Nisso o jovem pergunta: então qual vai ser minha forma titã para o mundo de Attack on Titan? Nisso o Beru Cósmico começa a pensar numa forma titã boa para jovem usar. Depois de um tempo pensando, o Beru Cósmico finalmente pensando uma forma titã boa para o jovem usar. Isso o Beru Cósmico se dirige para perto do jovem. Quando o Beru Cósmico chegar perto do jovem, fala: jovem, eu já pensei na sua forma titã para mundo de Attack on Titan.
Nisso o jovem olha para Beru cósmico e fala: então você já pensou na minha forma titã? Então qual vai ser minha forma titã? Isso Beru cósmico fala: vai ser do King Ghidorah, o dragão de 3 cabeças do universo de Godzilla. Essa vai ser a sua forma titã. Depois que ouviu isso o jovem pensou: minha forma vai ser do King Ghidorah, melhor do que nada, né? Só quero saber qual vai ser o nome de titã dele. Quando o jovem continua pensando em algumas coisas, Beru cósmico fala: você sabe que eu posso ler seus pensamentos, né? Porque eu sou um ser cósmico. O nome do seu titãs vai ser Titã Rei. Gostou do nome, né? Por um motivo. Eu escolhi o nome é porque o King Ghidorah ele é um rei. Quando derrotou o Godzilla é por isso. Só agora está pronto. Vou te enviar para o mundo agora. Depois que jovem ouviu ele só dão sua cabeça concordando. Nisso Beru cósmico dá um estralar de dedos, envia o jovem para o mundo de Attack on Titan. Antes de ir Beru cósmico falou: tenha uma boa vida lá, pega quantas mulher você quiser, a vida é sua e adeus, e tem uma boa vida lá. Nisso o jovem teletransportado para o mundo de Attack on Titan, para começar sua vida. Nisso é mostrado o jovem em uma cabana fora da muralha com mais 2 pessoas, um homem e uma mulher. Depois de alguns segundos mulher fala: filho, vem comer. Nisso mulher chega perto do jovem fala: venha comer, filho, a comida já tá pronta e o seu pai já tá esperando na mesa. Nisso o jovem se dirige à mesa e se senta para comer. Nisso pai e mãe do jovem entrelaça as mãos com o jovem para orar pela comida que Deus deu para comer hoje. Isso todos começam a comer a comida que a mãe preparou com tanto carinho para todos. E nisso o jovem começar a pensar quando está comendo: então eu reencarnei no mundo Shingeki no Kyojin e já tenho um pai e uma mãe. Parecendo que eu tenho uns 5 anos de idade por agora. Deixa eu acabar de comer aí eu vou pensar o que fazer. E nisso todos acabam de comer e a mãe coloca nosso jovem para dormir, que já estava bem tarde para ficar acordado. Time skip. Agora jovem já está com seus 6 anos de idade e nesse tempo que passou aconteceu muitas coisas, tipo a morte da mãe do jovem para uma doença que não tinha cura, e também descobri que meu nome era Diego. Num certo dia o pai de Diego chama ele e fala que eles vão para um lugar mais afastado que vai contar um segredo para o Diego sobre o passado da nossa família. Nisso Diego segue seu pai até um local afastado de tudo. Quando chega no local o pai do Diego fala: filho, eu tenho sobre a nossa família, eu vou te contar agora, é porque não tem muito tempo de vida. A mesma doença que pegou a sua mãe também me pegou, por isso eu não vou ter muito tempo de vida para ver você. Viramos um adulto, só promete uma coisa: não conte teu segredo do nosso família para ninguém. Nisso Diego balança a cabeça concordão. Depois de um tempo o pai de Diego fala: filho, eu vou te passar um titã que é passado de geração em geração pela nossa família de pai para filho. Agora você que vai usar esse titã para proteger o mundo. O nome desse titã é King Ghidorah, ou como é chamado, Titã Rei. É o primeiro que existiu em toda a terra. O rugido dele é estrondoso, capaz de uma pessoa ficar surda em minutos. Depois de um tempo o pai de Diego explicando sobre King Ghidorah para Diego. Nisso o pai de Diego começa a preparar algumas coisas para transferir Titã Rei para Diego. Quando ia começar a transferência para Diego ser portador do Titã Rei, nisso Diego começou a ouvir algumas vozes. Quando ele olha para o lado percebe que havia 2 lados que estavam apontando um arco e flecha para Diego e o pai dele, e pedindo para passar tudo o que tem de valor. Nisso um dos ladrões sem querer dar um espirro, e nisso o ladrão que espirrou sem querer esbarra no primeiro ladrão, e isso faz disparar uma flecha na direção do Diego. E nisso o pai do Diego fica na frente do filho para levar flechada no lugar dele. Nisso o ladrão fala: caramba, você fez eu tirar uma flecha e acertou naquele cara, pelo menos acertou no coração. Já vai morrer. E nós pega o filho dele e vende como escravo. Quando o pai do Diego ouviu isso, ele levanta mais uma vez e fala que não vai deixar encostar no seu filho. Quando os ladrões ouviram isso eles dão risada e falam: você já tá prestes a morrer, não faz eu adiantar sua morte. Isso um dos ladrões dá um chute no Diego, jogando ele para longe. Quando se dirige para o jovem Diego, nisso o pai do Diego se levanta mais uma vez e não vai permitir que encoste algum dedo no seu filho. Nisso o pai do Diego morde sua mão e começa a acontecer sair vários raios do seu corpo. E os ladrões ficam se perguntando como está saindo o raio do corpo desse cara. Antes que eles pensavam, caiu um raio tão forte em cima do homem. Depois de um tempo, todos que estavam em volta começam a ouvir um barulho bem grande parecendo um rugido.
Nisso os ladrões continuam olhando para onde o homem estava. Quando eles olham para o lugar que pai do Diego estava, eles veem uma cabeça parecendo um dragão. E nisso os ladrões ficam assustados e saem do local correndo, e não adiantou muito, porque simplesmente eles saíram voando, caíram bem longe do local que ele estava, porque simplesmente eles levaram uma chicotada da cauda do monstro, que eles viram que era simplesmente King Ghidorah, com uma altura de 230 metros de altura. Depois de um tempo, Diego olha para King Ghidorah e percebe algo saindo da cabeça do King Ghidorah, que era o seu pai saindo de uma das cabeças do King Ghidorah. E nisso o pai do Diego fala: parece que está surpreso, filho, vamos entrar na casa. Aí eu vou explicar tudo o que você quer saber. Depois de um tempo, o pai de Diego finalmente explicando tudo o que tinha para saber, ele se dirige para uma estante de livros, pega um livro e também pega uma seringa que tinha um líquido muito brilhante. E nisso o pai do Diego se senta na mesa e fala que seu tempo de vida tá muito pouco e eu vou passar o meu poder para você, e também pega esse diário. Aqui vai ter todas as informações que você quer saber. E nisso o pai do Diego vai para o quarto dormir, enquanto o Diego fica sentado na mesa lendo o diário da família, que quer tudo contando sobre a história dos Titãs. E nisso o Diego, que ele percebeu que dormiu sentado na cadeira, quando ele foi olhar seu pai e chama pelo nome dele, ele não respondia. Ele chegou perto e percebeu que o seu pai estava morto. Depois de um tempo cavando o túmulo do seu pai, o Diego finalmente enterra o seu pai do lado do túmulo da sua mãe. Depois que o Diego enterrou seu pai do lado da sua mãe, ele entra no quarto dos seus pais pela última vez, percebe que tinha uma carta em cima da cama dos seus pais. Nisso Diego pega a carta e abre para ver o que estava escrito nela. O que estava escrito na carta era: filho, desculpe por não ter ficado com você com bastante tempo, mas vai ter uma pessoa que vai poder cuidar de você, é o meu amigo Dr. Grisha Ager, um amigo do pai. Ele vai cuidar de você a partir de agora. Quando ele chegar aí, só fala que quer fazer uma viagem. Adeus, filho, eu te amo muito. Depois que Diego leu a carta, ele percebeu que tinha ainda duas coisas dentro do envelope onde que estava a carta. Quando Diego estende a mão para dentro do envelope para pegar as duas coisas que estavam dentro, era o colar da sua mãe usava, e também tinha a aliança do seu pai, que tinha o símbolo gravado que era do King Ghidorah. Depois que Diego pegou as coisas que eram dos seus pais, o colar e o anel, ele coloca para ver como ficou. Depois de um tempo ele ouça alguém batendo na porta. Quando Diego foi abrir a porta, ele percebe que tinha um homem vestindo parecendo doutor, e já suponhou que era Dr. Grisha Ager, simplesmente o pai do Eren. Nisso o Sr. Grisha pergunta onde está o pai do Diego. Depois de um tempo, Diego leva o Sr. Grisha para o túmulo do seu pai. Quando o Sr. Grisha chega no túmulo do seu amigo, ele falando com seus pensamentos: meu amigo, parece que há doença e com você de jeito, e você não resistiu ainda. Você deixou seu filho para trás. Não se preocupe, eu vou cuidar dele a partir de agora. Depois de um tempo, Dr. Grisha sai de perto do túmulo do seu amigo e se dirige para Diego para contar algo para ele. Quando Dr. Grisha chega perto do Diego, ele fala: antes de seu pai morrer, ele me pediu para cuidar de você quando ele morresse, então tá preparado para ir para sua nova casa. Nisso Diego balança a cabeça, concordando com Dr. Grisha Ager. Nisso Diego se despede da casa onde morou com seus pais até antes deles morrer. Nisso Dr. Grisha Ager ajuda o Diego a subir a carroça e se dirigem para dentro da muralha de Shiganshina. Um tempo depois de chegar dentro da muralha de Shiganshina, o Dr. Grisha Ager se dirige para sua casa. Quando nos chegamos, Sr. Grisha ficou na minha frente e todos presentes na sala, que eram sua esposa Carla Ager e seu filho biológico Eren Ager e a filha adotiva Mikasa. Grisha então gritou surpresa e se afastou, revelando eu atrás dele. Eu não esperava por isso, então apenas assinei timidamente. Grisha, você agora vai ficar pegando a primeira criança que vê pela frente, traz para aqui dentro de casa. Carla reclamou com seu marido, colocando um pano sobre a clavícula. Grisha se aproximou dela e coxou. Então logo a expressão dela mudou e se tornou mais receptiva. Enquanto isso acontecia, Eren se aproximou de mim e disse: qual é seu nome, Diego? E nisso parece que está formando uma grande amizade entre Eren e Diego. E nisso passa alguns dias desde que eu cheguei na casa dos Ager com 11 anos. E nesse ponto também não havia sido muito tempo que Mikasa também foi adotada.
Eu era apenas 1 ano mais velho que os outros, mas ainda assim éramos considerados da mesma idade, pois eu apenas fazia aniversário mais cedo que eles. Com o tempo eu me reconfortei com a casa e nova família, quero dizer de novo, mas enfim, a senhora Carla passou a me considerar um filho também, assim como ocorreu, como me casa de vez em quando, me usando de exemplo para irem. Não tinha dos melhores físicos, não tinha nenhum problema fisiológico, segundo os exames do Grisha, eu não apenas não me exercitava tanto, o único problema entre aspas seria meu tom de cabelo, que uma parte era branca e a outra parte era preta, e também os meus olhos com uma tonalidade um pouco avermelhado, bem atrativo para as outras crianças. Entretanto eu não sabia ler o idioma desse mundo, então eu aprendi um pouco com a Carla, mas quem realmente me ajudou foi Armin. O idioma era uma mistura de latim com alemão, principalmente alemão era um motivo de bolingo, pois já até pouco tempo, e aparentemente o normal aqui seria aprender a ler e escrever com 7 a 8 anos. Um dia todos estavam conversando sobre o mundo fora das muralhas, Eren, Armin e Mikasa, exceto por mim, que estava apenas olhando para o topo da muralha de Shiganshina. Pode apostar, Eren, se os titãs quebrarem a muralha, todo mundo vai para Vala. Armin falou, argumentando contra ir em alguma discussão que não me importei muito. 3 segundos depois deu para ouvir um barulho muito alto. Um trovão imenso ecoou, todos sentiram um enorme tremor, até que no horizonte na muralha, o titã colossal revela sua cabeça, e todos correram para ver o que tinha no topo da muralha, apenas para ver um gigantesco em carne viva. E então um rombo acontece na muralha, fazendo vários pedaços de pedra voar e cair em múltiplas regiões, uma delas esmagando um homem e sua esposa e um cavalo com as patas traseiras presas em uma pedra gigante. Querendo ou não, esperando ou não, preparado ou não, eu não consegui evitar de entrar em pânico vendo tamanho horror. Por um momento meu coração a bater desenfreadamente até ouvir: "Vamos para casa, mamãe ainda está lá", vindo de Eren, e ele e Mikasa e Armin correndo até lá. Eu fiquei para trás, recuperando fôlego e postura, depois me escondendo. O trio se aproximando da casa, esmagando a Carla. Eu queria poder tentar ajudar, mas posso ajudar para estragar a história, mas decidi esperar até finalmente aparecer o titã sorridente. Enquanto isso, a Ness havia pegando Eren e a Mikasa e eles nos ombros e corrido para longe. Mas um estrondo pode ser escutado agora, surgindo da fumaça, um titã de 140 metros de altura com corpo gigantesco que simplesmente diferenciava esse titã dos outros é porque tinha 3 cabeças. Essa foi a primeira vez que me transformei. Nos primeiros segundos eu não estava consciente, quando recobrei eu estava se preparando para soltar uma descarga elétrica no titã sorridente que já tinha devorado Carla, que foi uma segunda mãe para mim. E nisso finalmente, soltar descarga elétrica no titã sorridente matando ele de vez. E nisso eu penso: caramba, essa descarga elétrica tá muito forte na minha forma titã também. Minha forma titã e King Ghidorah. Eu não posso negar, minha forma titã é uma das mais fortes, mas também desculpa, Carla, eu não consigo te salvar, mas eu juro que eu vou proteger Eren e Mikasa e também Armin, eu juro pela minha vida. Depois disso eu olho para o horizonte, percebo o barco que iria mandar os sobreviventes de Shiganshina para dentro da muralha Rose, e assim disparando em seco, abandonado o local rapidamente enquanto voam por cima das casas. Eu usei o endurecimento de titã nas costas para evitar que eu quebrasse uma parte do meu corpo, e antes do esperado, eu sou impressão contra um navio, quebra algumas tábuas do teto do branco, mas alguma dor física. Eu caio no local e na hora eu desmaio de canseira por ter usado a forma King Ghidorah. Após algumas horas, eu acordei ao lado de outras pessoas aparentemente desmaiadas ou doentes, e um ou outro dormindo mesmo. Finalmente acordou por onde andou durante a quebra da muralha Diego. Quando ouvir isso eu olho para o lado e percebo quem era Mikasa me perguntando: por onde você andou durante a quebra da muralha? E nisso Diego fala: eu não sei quando a muralha se quebrou. Eu desmaiei de pânico. Quando eu acordei eu já estava aqui no barco. Cadê Eren e Armin e também senhorita Carla? Quando eu falei isso, Eren chega perto de mim e fala: ela morreu, Diego, nós não conseguimos salvar ela antes de ela morrer. Ela pediu para cuidar de você. E nisso Eren abraça todo mundo.
E todos começam a chorar de tristeza porque todo mundo considerava a senhorita Carla como a nossa mãe. Depois de um tempo chorando, Eren se levanta e fala que vai matar todos os titãs nessa terra para que veja mais tanta destruição e sofrimento das pessoas. E também o Eren fala que vai entrar na tropa de exploração para acabar com todos esses titãs. E Armin e Mikasa também Diego falam que vão entrar junto com Eren para acabar com essas pragas. E nisso finaliza o dia indo para a próxima muralha. Opa pessoal do canal, quem está falando aqui é Beru Teorias. Eu venho pedir 1000 desculpas pelo atraso da teoria, era porque eu tava fazendo coisa da minha vida pessoal, por isso que eu demorei tanto para fazer essa teoria. Eu peço 1000 desculpas.